Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Vamos seguir aí nas nossas conversas falando a respeito do futuro do trabalho e do trabalho do futuro. Que tal? Esse é um projeto especial desenvolvido pelos meus amigos Marcelo Nóbrega, Gederson Beck e por mim, José Nascimento. A gente está trazendo para cá, para essa conversa, no digital, nas mídias, né, no áudio, no videocast, mas também num livro, talentos do Recursos Humanos. E hoje eu estou aqui com um talento muito especial, que é a Nádia Macanhã. Como vai, Nádia? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, pelo bate-papo. Que joia! Eu já vi que você tem uma experiência muito grande, uma experiência muito forte, está numa das regiões mais bonitas do Brasil. Eu que sou apaixonado pelo agro, acabei de fazer uma conversa aqui com o Hugo Gadioli, né, falando Sim. sobre a potência do agronegócio. E você é lá de Cuiabá e agora está em Primavera do Leste, é isso mesmo? Isso mesmo, agora sou primaverense. Uhum, que legal. Eu brincava com você ali nos bastidores, né? O pessoal de Cuiabá é muito acolhedor e lá tem um ditado, né? Essas coisas do regionalismo brasileiro que fazem do Brasil um país muito rico, né? Diverso. Eu estive uma vez fazendo uma palestra lá em Cuiabá e o pessoal falou: Nascimento, você tem que comer a cabeça do pacu para voltar para cá, tá? Então, tem alguma coisa de regionalismo aí em Primavera, essa região tão forte no agro? Então, em primavera ainda não conheço o Nascimento, mas essa história de Cuiabá, assim, é uma questão cultural. A Cuiabá é uma cidade que não é calorosa só no clima, essa questão da hospitalidade, e, via de regra, a questão da cabeça de Paco funciona, viu? Acho que não funcionou com... Você deve ter comido pouco, não estava na temperatura correta, mas é um estado como um todo que agrega, que recebe, que acolhe, isso é muito positivo. É um pessoal muito acolhedor, é verdade, né? Agora, a questão do desenvolvimento dessa região do Centro-Oeste no Brasil, no agro, é uma coisa única, né? Aliás, o Brasil, em termos de agronegócios, vem tendo um crescimento muito grande. Em 2026, chegou a colheita de 350 milhões de toneladas. O rebanho bovino do Brasil é o segundo maior do mundo, só perde para o rebanho da Índia, tem coisa aí de 230 milhões de cabeças de gado. E o agronegócio é um setor que está crescendo muito, né? Sem dúvida, é o que mantém o país, o PIB, é uma região que tem muito ainda a ser explorada, e a gente tem feito isso com muita consciência, trabalhando sustentabilidade e crescimento. A empresa que eu estou, Nascimento, eu vi você falando aí das toneladas, a gente deve operar esse ano 7 milhões de toneladas de grãos. Assim, Nossa. é pujante, muito forte. O agro é um segmento onde se trabalha muito duro, onde tem muita gente humilde, onde o simples é privilegiado e que tem uma carência muito grande, né, por desenvolvimento, por investimento. Por um outro lado, você fica abismada com a tecnologia embarcada que a gente tem, seja nos equipamentos, seja nos armazéns e silos. Então, é um universo de fato assim encantador, porque ele tem um mix de oportunidades e de condições. Então, para a gente que está na área de gestão de pessoas, eu acho que é fantástico. É muito rico, é muito grande em oportunidades, né? Eu falo que eu sou encantado por esse setor. Eu sou um ex-Boia Fria que virou diretor de empresa, me orgulho de falar isso, né? Hoje é quase cult, né? Mas assim, eu vi o agronegócios da enxada, do arado, da tração animal, depois eu vi um crescimento com a tecnificação, com equipamentos, e hoje, quando eu vou dar aulas aí nas pós-graduações, Brasil afora, eu falo com os meus alunos do agro, eles dizem: professor, a gente já está lá com o georreferenciamento, professor, a gente já está lá com o drone, professor, eu falo de equipamentos, né? Até na conversa minha com o Hugo, a gente falava de tratores que custam R$ 1 milhão, falava de equipamentos que custam colheitadeiras de 5 milhões, né? Então, o perfil desse trabalhador, por mais que ele tenha uma simplicidade, tem que ter uma qualificação e uma tecnificação muito grande. Sem dúvida, isso vem mudando muito e a passos largos, né? A gente já tem equipamentos autônomos aí rodando. Eu estava contando para você no bastidor que eu trabalhei com Scania e John Deere, né? John Deere na linha Construction, e é fantástico como você consegue, através da telemetria e através da tecnologia, trabalhar de formas diferentes. Isso requer um desenvolvimento da população, do trabalhador e de quem faz gestão também, porque esse público está mudando.
Eu adorei quando você disse o seguinte, porque a gente sempre coloca esse dedo na ferida. Ah, não tem mão de obra qualificada. Ah, é difícil trabalhar com pessoas, muitas vezes até gente de RH diz, né? Eu digo assim, não, trabalhar com ser humano não é difícil, é maravilhoso, mas você precisa ter paixão, ter empatia, saber ouvir e acreditar no ser humano, né? Mas quando você falou assim, qualificar não só o talento, mas a liderança. Importantíssimo mudar o jeito de pensar. Sim, né? O mundo mudou tanto nos últimos anos, né? A velocidade da mudança é muito grande. Nosso livro fala sobre isso, né? Sobre o futuro do trabalho, o trabalho do futuro. Então, isso requer também que a gente prepare os ambientes organizacionais, sejam com a liderança, para lidar com essas gerações diferentes que a gente tem, como a forma como as pessoas se relacionam com o trabalho, seja com o próprio colaborador, para ele entender toda a amplitude do trabalho que ele faz, né? Ele enxergar lá na lavoura o quanto o trabalho dele impacta o mundo. Então, tem aí um papel importante da gestão, do RH e da própria empresa como um elemento, uma instituição que dissemina, desenvolve, que prepara, que traz clareza. Então, acho que é um papel muito rico, muito importante que todos nós temos. Que legal, eu estou gostando dessa conversa, viu? E olha, você que está nos acompanhando, a gente nem começou a entrar no tema principal do capítulo da Nádia. Percebeu, Nádia? Sim, É, tá claro. eu gostei muito de te ouvir, né? Porque eu gosto de ouvir histórias, de novo, né? Voltando ao Hugo, né? Eu falei, Hugo, eu quero ir conhecer essa tua região. E aí ele falou, não, Nascimento, eu vou te levar a embarcar aí na caminhonete para a gente percorrer aí algumas regiões rurais. E eu quero ir aí na tua região conhecer os teus projetos. E você falava de uma coisa muito específica que eu achei interessante. Falou, ó, a nossa empresa é do agro, e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dela, mas a gente não produz efetivamente, a gente não está lá com o pé na roça. Qual que é o movimento do trabalho da empresa onde você atua atualmente e o trabalho que você desenvolve por lá? Eu trabalho na Agrícola Alvorada, que embora o nome seja agrícola, a gente não planta, é uma curiosidade. É uma empresa que trabalha a originação de grãos, então a gente tem armazéns. Nós temos toda a parte da revenda, que pega a cadeia de insumos, e a gente tem uma usina de bioenergia e etanol de milho. Então são três segmentos, é um grupo aí que vem um crescimento importante, já aí na casa esse ano, por exemplo, de 11 bi de faturamento, e a gente não planta nada, Quanto? né? 11 bilhões de faturamento, Essa é a e não potência planta do nada. agro, né? É fantástico, é incrível, e Quantos, eu ocupo quantos uma mil cadeira colaboradores? hoje na faixa de 1.050, mais ou menos isso. Eu sou diretora de recursos humanos, né? Então, trabalhando aí para poder ajudar a estruturar e fortalecer, a gente tem uma ambição de crescimento bastante representativa, que é dobrar de faturamento. Nós tínhamos já esse horizonte no ano passado, a gente está caminhando. Então, tem grandes desafios, porque quem gera resultados são pessoas, né? E aí você precisa trabalhar cultura, desenvolvimento, visão para poder conseguir construir esses resultados. E olha que bonito, né? Eu estava pensando aqui agora, a gente sempre pensa no agro e ele é e sempre foi um setor extremamente masculino, né? E você, mulher, à frente de uma área tão importante, tão estratégica como recursos humanos, né? Falando nisso, tem uma mudança e tem uma transformação muito grande acontecendo no mundo do trabalho, no mundo da tecnologia, nas organizações. E no seu capítulo você fala justamente dessa transição do trabalho focado em estabilidade e renda, né, para a era do propósito. O que essa mudança significa na prática, lá no chão de fábrica, lá na roça, lá na lavoura ou dentro das nossas companhias? Como que a gente faz para entender e se adaptar a essas novas realidades? Nádia. Esse é um movimento que começou de forma silenciosa, mas que vem ganhando muita representatividade. No passado, né, na nossa época, vamos assim dizer, a gente queria estabilidade, renda, segurança. Sei bem Então, como é do que você fala. muitas vezes não era a gente que escolhia o trabalho, era o trabalho que escolhia a gente. Isso, é o que você Hoje, tem, as né? pessoas, sim, na era do propósito, as pessoas querem se conectar com algo maior. Elas querem fazer parte do movimento, se realizar pessoal e profissionalmente.
elas querem ir além da própria função, querem estar num ambiente que proporcione também para elas a questão da saúde mental frente aos desafios. Então, é uma oportunidade que eu escolho alinhada aos valores e alinhada àquilo que eu acredito. Então, eu escolho aonde trabalhar, como trabalhar, não é mais onde, é por que e para que eu vou fazer esse meu trabalho. E é engraçado, Nascimento, a gente está aqui num bate-papo, eu estava me lembrando, um tempo atrás participei de um evento com colegas, e aí era um evento para RHs, então tinha alguns RHs, e tinha uma mãe, né, de uma adolescente que tinha ido fazer, ela tinha sido chamada para uma entrevista de jovem aprendiz. E aí a mãe estava contando que a filha falou assim, não, eu não vou, eu não sei que empresa é essa, eu não sei qual é o horário, por que eu vou trabalhar, onde eu vou trabalhar. Nós, enquanto pais, falamos, poxa, que bacana, vai ter uma oportunidade, vai começar a trabalhar. A filha, não, mas eu preciso saber que empresa é Saber essa, o que ela mais, faz, né? como é que ela trabalha. Eu preciso saber mais. E é engraçado, Nascimento, porque assim, a gente está falando aí de gerações mais jovens, né, geração Z, geração milênios e coisa e tal, mas mesmo nós, quando mais maduros, um pouco mais de estabilidade, a gente faz essa reflexão. A gente olha para a empresa e para o trabalho e fala, o que eu estou fazendo aqui? O que eu agrego? No que eu estou contribuindo? E eu estava pensando assim, quantas pessoas têm feito transição de carreira, têm migrado para outras áreas, por quê? Porque o propósito, ele tem que conectar. Se não está conectado, não faz sentido, né? Propósito é sobre fazer sentido. E o propósito move as pessoas. As pesquisas, elas já mostram que as empresas, as pessoas permanecem 3 vezes mais num lugar quando há identidade de propósito. Uau. Pensa isso para o RH, né? É uma pesquisa da McKinsey, inclusive, depois quem quiser aprofundar um pouco mais. Mas a McKinsey diz que a pessoa permanece 3 vezes mais numa organização quando ela tem alinhamento de propósito. Olha como isso é valioso para a área de gestão de pessoas, para a continuidade, para os projetos. Eu ter um ambiente que possa proporcionar essa conexão e as pessoas escolherem ficar, né? A gente não fala mais de retenção de talento, a gente fala de escolha de permanência. E o propósito é um dos fatores que faz com que as pessoas escolham permanecer na minha empresa. E é super legal, você trouxe ali uma abordagem de propósito, de gerações e esse olhar, né? E a gente entende que essa perspectiva é super importante para um tema que entrou na pauta com uma força muito grande, com impactos em resultados subjetivos, como clima, ambiente, mas impactos objetivos também, como turnover, absenteísmo e o resultado efetivo que é a saúde mental, que é um pilar super importante. Então, quando jovens e profissionais experientes têm essa percepção de estar num lugar, né, olhando a felicidade, olhando o alinhamento de propósitos, isso é muito importante. Voltando para o teu setor, que desafio, né? Você que tem lá, desde um operário mais simples a um executivo internacional, eu já vivi isso na minha carreira, da gente alinhar tudo isso dentro de uma perspectiva de pensamento. Desafio bom para a área de RH, mas ela tem que ter uma percepção, e não só percepção, não só o discurso, mas uma prática nova e diferenciada. Muito bom que você tocou nesse assunto. Eu falei para você aí da nossa projeção de crescimento, né, da nossa aspiração de crescimento. O primeiro ponto para fazer isso é fazer aquelas perguntas difíceis, né? Por que a empresa existe? Para o que nós contribuímos? A gente volta para a cultura e dentro da cultura, do que nos trouxe até aqui, do que construiu essa organização, a gente começa a olhar para o propósito. Qual é a razão de existir dessa empresa? Como é que a gente quer que as pessoas contribuam com esse negócio? Como é que a gente quer que essa relação seja construída? É disseminar um pouco mais dessa visão, dessa missão que tem a ver com o propósito, para que todos conheçam o seu papel. Eu fiz agora recente, no ano passado, um movimento de cultura dentro da organização, então isso para mim está muito fresco. E com esses 1.000 funcionários, a gente trabalhou primeiro com a liderança, porque a liderança tem um papel fundamental para disseminar Determinante, o propósito, pessoal comprar a cultura, ideia, né? determinante. Sem dúvida, assim, sem liderança você não faz nada, né? Então nós fizemos primeiro um movimento com a liderança de trazer essa reflexão, o que que a gente faz bem, o que que a gente precisa melhorar, aonde é que está a coerência do que a gente diz, do que a gente pratica, os nossos valores, eles estão aderentes àquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer imprimir para o mercado, aquilo que a gente quer imprimir para os colaboradores. Então pensar esse elo da cadeia todo,
Fizemos isso com a liderança, e uma vez que a gente fez isso com a liderança, a gente voltou para todos os colaboradores, todos, independente da região onde eles estavam. Teve dias que eu rodei 900 quilômetros num dia para poder ir a uma unidade, para Ai, que poder delícia. fazer essa fala. E a gente de Rodei, né? RH adora isso, né? De estar lá, de ouvir as pessoas, é tão rico de aprendizado. Eu imagino, 900 quilômetros aí é um tiro grande. E as pessoas têm esse desejo de fazer parte, Nascimento. Então eu via os olhinhos brilhando quando a gente contava sobre o que a gente quer ser, como a gente quer ser visto, quais são os valores e como é que eu participo desse movimento, como é que eu contribuo para isso. Sabe, você consegue ter engajamento, você consegue ter maior resultado, você consegue ter promotores da marca, Uau. ter um propósito claro, ter isso gera atratividade, as pessoas têm interesse, falam, essa é a empresa onde eu quero trabalhar, onde eu quero contribuir, onde eu quero Quero construir ficar mais, trajetória e né? carreira. Me lembrei aqui que em uma das pesquisas, os colaboradores, 70% da geração Z está disposta a ganhar menos, desde que o alinhamento de propósito esteja claro. Então eu digo não para o Nascimento, que tem um bom nome, tem uma boa proposta, mas que tem valores ou propósitos que não são coerentes, e aceito uma proposta da Nádia que de repente eu possa ganhar até um pouco menos, mas vai estar alinhado com tudo aquilo que eu acredito. Então isso também gera atratividade, rentabilidade, isso é muito bom, porque é bom para a empresa, mas é principalmente bom para quem está entrando, para quem vai fazer parte desse movimento. Então as empresas precisam muito parar e pensar e refletir que valores a gente tem hoje, e que não vão ser mais aceitos, ou que práticas a gente tem hoje que não vão ser mais aceitas para o futuro, como é que é o nosso modelo de gestão, como é que ele se conecta com as pessoas, com as equipes, o que eu preciso rever, porque a coisa está mudando muito rápido. Eu já tenho uma era do propósito latente, isso vai cada vez mais ganhar mais representatividade e visibilidade. Como é que eu, RH, como é que eu, líder, concilio os interesses para ser mais coerente, para poder gerar atratividade, para fortalecer o engajamento das pessoas. É uma conversa de olhar para dentro, né? É aquela conversa difícil. Veja bem, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar para o futuro. E tem muitas pessoas que eu gostaria que caminhassem junto com a gente. E tem muitas pessoas que eu gostaria que viessem somar com essa caminhada. Então, o que eu, empresa, RH, líder, preciso rever, preciso pensar para que essa geração, para que essa relação seja duradoura, seja longínqua e seja benéfica para ambas as partes. Nádia, eu tenho falado que essas conversas que eu estou tendo aqui para mim estão sendo aulas, masterclass, estão sendo um treinamento intensivo, né? E sabe o que eu tenho ficado feliz? É que os executivos que estão participando desse projeto, os conteudistas, os professores, enfim, esse time que está no projeto é um time que estuda, viu, fez e continua fazendo, né? Continua exercitando. Então, quando você traz para nós aqui esse seu olhar, essa impressão, você estava falando e eu estava aqui quietinho, só ouvindo e pensando nisso lá na empresa. E quando você fala desse canal de conversa, da transparência, do diálogo, eu trafeguei durante muitos anos também dentro de grupos de comunicação. E uma vez eu fui ver, fora do Brasil, uma palestra, um grande seminário de comunicação, e eu esperava sair de lá assim com umas coisas muito disruptivas, tal, e eu ouvi uma executiva do YouTube, a presidente do YouTube, ela falou uma coisa muito simples que conecta com o RH. Ela falou assim, as pessoas querem conversar, as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem participar, elas querem sentir esse pertencimento. Então, quando o RH tem esse olhar, tem essa visão, chama para conversa, roda 900 quilômetros para sentar e ouvir, ele ganha um defensor da marca, ele ganha um advogado da marca, ele ganha uma pessoa que vai dizer assim, venha trabalhar aqui, porque aqui é legal, né? E a gente, às vezes, com pouca teoria, mas muita prática, né, com o pé no barro, a gente faz lá a marca empregadora, né, faz a questão da atratividade, da retenção de talentos dentro da companhia. Você traz também 3 pilares que eu achei super importantes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. O primeiro deles, valores centrais.
provavelmente são coisas que você trabalha lá dentro da sua empresa. E dentro desses valores estão integridade, respeito e responsabilidade. Fala deles para nós, por favor. Na era do propósito e valores, a gente se conecta com a missão, mas principalmente pelos valores que estão por trás. E eu trouxe esses 3 valores centrais porque são valores que tocam a todas as pessoas. As pessoas querem respeito. O respeito é ser reconhecido por quem eu sou, pela minha individualidade, pelas minhas crenças. É construir um ambiente onde as pessoas possam se sentir de fato inserida, participantes, contributivas, né? É respeitar a minha individualidade. E isso, assim, cada vez mais ganhando mais espaço. No passado, a gente tinha uma certa dificuldade em ser quem a gente é. E hoje a gente tem esse espaço para poder, não é tratar bem, é criar ambiente onde as pessoas possam existir, onde elas possam existir de forma segura, onde elas possam ter voz. E eu digo aqui, por exemplo, nas minhas rodadas, que o respeito, eu tenho que ter o respeito para poder ser eu mesma, e o meu respeito termina quando eu começo o espaço do outro, é criar esse espaço em comum. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando de cumprir compromissos, de assumir erros, de corrigir rota. Muitas vezes a empresa comete erros e ela é omissa em assumir que ela errou. E errar faz parte. O erro é um processo de aprendizado. Então, entender que algumas decisões que a gente toma enquanto empresa, ela tem impacto em vidas, em carreiras, em famílias, e que tem forma de fazer isso. Quando a gente pratica, como eu estava falando antes, essa questão da escutativa, de entender o outro, essa responsabilidade, ela se torna compartilhada. Foi muito interessante nesse meu processo de rodada agora recente, o quanto os colaboradores tinham sugestões simples para resolver problemas que a gente tinha já há bastante tempo. E transformadoras, né? Às vezes você diz assim, vou chamar o pessoal. Isso acontece muito no corporativo. Vou chamar o pessoal de Harvard, vou chamar a maior consultoria do planeta. E o cara passa X tempo lá dentro e não consegue. Por quê? Porque a solução, porque a inteligência, porque o olhar é muito rico de quem está lá dentro, né? Você falando assim, eu lembrei. Parece que na Ford aconteceu justamente isso. Fizeram as mais diferentes imersões e tudo mais. E quem deu a solução para um carro que eles venderam muito foi justamente a linha de produção e a linha de fábrica, que sabe onde as coisas acontecem e aonde está a verdadeira dor. E assim, tem coisas que a gente que está, de repente, no escritório ou envolvida no dia a dia, a gente não consegue perceber, não tem a percepção. E quem está na ponta percebe, imagina assim, qual é o nível de responsabilidade e comprometimento dessa pessoa quando ela se sentiu escutada, ela deu uma sugestão e isso foi implementado. Então, as pessoas querem ter o respeito, querem ter essa visão de responsabilidade, como eu disse, né, reconhecer erros, mas também dar espaço para poder se comprometer, e querem integridade, que é essa questão de agir corretamente, independente do contexto, de como eu estou inserido. Então, é fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando, abrir mão de ganhos no curto prazo, em detrimento de algo que é de longo prazo. Então, são valores que saem da parede e que passam a ser vívidos dentro da organização. Eu digo às vezes nas minhas rodadas que não também é a resposta, sabe? Então não é contar historinha para as pessoas, mas é dizer o que eu posso, o que eu não posso fazer, falei que ia fazer, faço. Então é agir com integridade, fazer o correto. E assim, isso é muito. Pensa no propósito, né? Se eu tenho uma identidade, estou buscando, eu vou numa empresa que tem integridade, ela fala e faz aquilo. Poxa, isso me conecta. Se eu vou numa empresa que me respeita, independente de quem eu sou, das minhas crenças, da minha aparência, das minhas escolhas, eu me sinto parte daquilo. É uma empresa que tem responsabilidade legal, social. Isso é muito bom, né? Nós somos colaboradores, né? A gente está inserido em vários ambientes. E o que a gente busca no dia a dia é isso, é fazer parte de algo em que eu me reconheça, em que eu me sinta contributivo, participativo. E esses valores, por isso eu trouxe como valores centrais, porque são valores de verdade que conectam. Tem vários outros, eu acho que cada cultura, cada organização pode trazer uma pitada da sua identidade, mas esses são valores centrais. Que legal. Maravilhoso, e você toca numa coisa super importante. Não queira trazer para dentro da tua companhia o copia e cola da cultura, do ambiente do teu vizinho,
do teu concorrente ou daquele case que você viu lá fora do país ou numa palestra. Entender essa questão de identidade individual e construir. E eu gostei quando você trouxe também, né, esse olhar de transparência, de verdade, mas quando a empresa ela desce num patamar de humildade para se mostrar vulnerável. Isso é super importante, né? Quero rodar de assunto aqui e até trazer aqui uma história. Eu fiquei super feliz, até te mandei um escrito ali no WhatsApp de duas coisas, né? Em relação ao teu artigo, parabéns, está muito bacana, muito bem construído, muito autoral. Aliás, recomendo você que está nos acompanhando aí nas redes para que vocês leiam aí em Futuro do Trabalho o artigo da Nádia, com muitos dados, informações, né? Hiperconectado. Mas nesse livro que eu coordenei a edição, a gente fala muito de dois temas: ambidestria e strategic foresight. Traga essas definições e comente com a gente um pouquinho. Faltam 10 minutinhos, 7 minutinhos para a gente encerrar o nosso episódio, mas comente um pouquinho a respeito desses pontos tão importantes. Eu fiz questão de trazer porque eu entendo que a ambidestria e foresight, eles conectam muito com a questão do propósito, né? A gente vem falando de mudanças, de evolução, e a ambidestria é essa nossa capacidade de pensar e explorar o futuro olhando para o presente. Fazer essa conexão das duas pontes e entender que a gente precisa construir valores de longo prazo sem engolir o curto prazo. Às vezes a gente escolhe uma coisa em detrimento da outra, né? Então eu escolho às vezes resultado, que é lucro, em detrimento de valores, de cultura, e não precisa ser assim. A gente pode alcançar um objetivo e honrar os valores. Então a pergunta é, como é que a gente pode atingir esses resultados do jeito certo, de forma que nos orgulhe no longo prazo? Eu gostei quando você falou alcançar os nossos objetivos sem romper com os valores. É muito forte, né? Porque hoje muitas empresas têm feito isso. Meta em cima de meta, resultado em cima de resultado, a qualquer custo. E aí o que acontece? Aquilo que foi construído durante anos, a duras penas, acaba ruindo, né? Como uma construção com base na areia e não base em cima de pedra e base sólida. No RH a gente fala que às vezes sabe assim, aquela liderança que deixa o rastro de sangue, ela bate a meta, mas não tem sustentabilidade, não tem perenidade. Uhum. Então na ambidestria a gente vai olhar para como atingir o resultado hoje do jeito certo e que a gente se orgulhe no futuro e que a gente tenha as pessoas junto com a gente. Então tem muito a ver com ter coerência nessas decisões e nessas escolhas. E aí, quando a gente fala do foresight, a gente traz para a conversa essa questão de olhar a tendência, os sinais, os cenários, os horizontes. Antes de tomar a decisão, pensar um pouco mais sobre o que a gente está construindo, pensar nos possíveis cenários, tomar decisões de forma mais consciente. Quando a gente fala, por exemplo, de profissionais, que tipo de profissionais a gente quer atrair e reter para os próximos anos? Que valores que a gente quer que essas pessoas tenham? Que valores são negociáveis ao escolher as pessoas que a gente vai trazer? No meu corpo diretivo, de vez em quando a gente faz isso, sabe? A gente, dentro do comitê de diretoria, a gente faz umas discussões, mas é isso que a gente quer para a empresa? Isso está alinhado com o que a gente está fazendo hoje? Mas não é isso que a gente pensou. Como é que vai ser essa visão no longo prazo? É uma conversa difícil, porque a gente está habituado a olhar para o lucro, para a receita, a atingir o objetivo, o forecast, enfim. E parar e refletir, às vezes isso é doloroso, você tem que abrir mão de uma coisa em detrimento de outra. Só que quando a gente faz isso com uma escolha consciente, isso é benéfico para todo mundo. Então são conceitos que tem que estar vívido, né, dentro da organização. A gente está falando de futuro do trabalho, tem uma série de tecnologias vindo. Como é que é a nossa cultura dentro desse movimento de mudança? Como é que a gente trabalha com as gerações? Como é que a gente trabalha com a tecnologia? Como é que a gente quer atrair as pessoas para o futuro? Então, não é prever o que vai acontecer, mas é pensar sobre esses cenários. Trabalhar mais do que hipótese, né? É trazer para o dia a dia decisões que são qualificadas e que vão impactar as pessoas e os resultados que a gente faz.
Sensacional, conversa boa demais com a Nádia Macanhã, que é diretora de recursos humanos, especialista. Você também é da diretoria ou é presidente da BRH aí do Centro-Oeste, né? Sim, eu acumulo aqui a cadeira de presidente da BRH Mato Grosso. Eu tenho um propósito, Nascimento, que é promover a grandeza do outro. E dentro do meu propósito, eu tenho um papel de voluntariado, que eu amo contribuir. Acredito muito nesse RH que é promotor de mudanças para a sociedade. Quando você tem um RH forte, que entende seu papel, você muda a vida do colaborador. Você dá a Verdade. ele desenvolvimento, você dá horizontes, você traz consciência e clareza. Quando ele tem isso, ele volta para a casa dele um cidadão melhor. Ele é um pai melhor, ele é um marido melhor. Isso muda a sociedade como um todo. E Que a joia. BRH é esse lugar onde eu posso ajudar os RHs a evoluírem, a se inspirarem, a ter conexões valiosas. Então, é algo que eu faço já há 10 anos e que eu gosto bastante. Estou presidente há pouco tempo, foi uma loucura assumir esse desafio, mas confesso que tem sido muito rico, muito prazeroso, muito valioso poder ajudar os RHs a encontrarem esse caminho, né, e tornar a jornada mais leve. Obrigado por você encarar esse propósito. Eu falo que, nesses casos, a sociedade agradece, as empresas, as companhias agradecem, e tomara que mais pessoas tenham esse valor aí como princípio e mais empresas estejam antenadas em terem RHs mais do que estratégicos, RHs provocadores, que inquietam, que debatem, que discutem e que olham a empresa com uma visão de ambidestria no aqui e agora, né, com essa capacidade de bater com os dois pés, usando a analogia do futebol, mas, acima de tudo, de pensar no futuro. Nádia, obrigado por você estar conosco aqui nesse episódio e eu te chamo aí para outras conversas também. Eu que agradeço, leiam nosso livro, aproveitem aí os capítulos que ficaram muito ricos. Obrigada pela atenção e pelo convite. Parabéns pela sua conversa, parabéns pela sua fala e até uma próxima oportunidade. Tchau para vocês. Futuro do Trabalho. Patrocínio Tifes Group e Marcondes Consultoria. Realização: você está contratado e Top de Gestão.